Setembro Rosa, para mim, ele não é só um alerta. Ele é um tempo de ação. Conscientizar as pessoas para a ação, né? Tudo bem a gente fazer isso, né? Essa conscientização, para que as pessoas tenham mais noção de como elas podem se prevenir disso ou até diagnosticar de uma forma mais rápida. Mas e essas mulheres que já estão nesse processo? E as mulheres que estão ali já na parte da retirada da mama ou que já retiraram? O que a gente está fazendo por essas mulheres? Para restaurar a autoestima dessa mulher, porque se eu estou sofrendo hoje com o meu cabelo caindo, as pessoas, como eu falei, podem até achar que é alguma coisa fútil, mas o símbolo, o que significa para a mulher o cabelo, é muita coisa. E aí você imagina uma paciente com câncer de mama que perde o cabelo na quimioterapia e perde a mama. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mais Que Especiais, um espaço que nasceu em memória do meu filho, Matheus Filho. Aqui a gente fala de luto, de luta ou de quem celebra o milagre. Eu já convido vocês a se inscreverem no canal e seguirem a gente nas redes, @Mais Que Especiais Podcast. E deixa nos comentários quem que vocês querem ver por aqui, isso ajuda muito a gente e também compartilha com os amigos. Hoje nós recebemos uma convidada super especial, Camila Lozovoy, publicitária, 28 anos, que vive uma história marcada por coragem, dor, fé e resistência. Ela enfrentou complicações na gravidez, perdeu seus filhos, recebeu o diagnóstico de câncer, sofreu negligência médica e hoje luta contra uma metástase. Mas mesmo diante de tudo que a Camila vive, como ela mesma fala, o câncer mexeu com a pessoa errada, né, Camila? Eu já tô emocionada, desculpa. Esse episódio vai ser um episódio muito forte. Eu tava muito ansiosa para te receber aqui. Muito obrigada, viu, dona Anice e dona Camila, por virem aqui. Eu sei que não é um momento fácil para abrir agenda. Eu sei que tem o cansaço, né? Tem a vontade só de ficar em casa, mas muito, muito, muito obrigada de estar aqui comigo hoje, viu? Eu agradeço a oportunidade de compartilhar com você a minha história e de também com que você compartilha a sua história comigo. Que linda. E eu vou chorar muito, viu? Eu já vim, no carro eu já vim concentrando, eu não posso chorar muito, não posso, mas eu sei que eu vou chorar muito. Camila, vamos começar assim, eu quero saber quem que é a Camila antes do diagnóstico? A Camila antes do diagnóstico, hoje eu parei para pensar, parece que a Camila, antes disso tudo, e acho que até agora, é a que vive como se amanhã não existisse. Vive e fala o que quer, o que tem vontade, faz o que tem vontade, age como que tem vontade e é isso. Vai pra luta, vai pra frente, não para de jeito nenhum, ama trabalhar, realmente amo trabalhar e está em movimento. Ajudar pessoas através do meu trabalho. Dar voz, né, Camila? Que tu tem feito muito isso. Eu tenho te acompanhado no Instagram. Apareceu pra mim, assim, coisa de Deus mesmo, o teu perfil. Acho que algum perfil desse de reportagem, de algum jornalista, compartilhou o teu caso e logo eu entrei em contato contigo. Assim, eu tava procurando pessoas pra entrevistar, como eu sempre peço também indicações das pessoas que têm história forte, que dão voz. Porque quando isso acontece, o natural é se esconder e tá tudo bem também. Cada um vive a sua história como acha que deve. E você foi diferente. Tu tá aqui, mesmo com toda a dificuldade. Eu vi que tu postou o teu cabelinho já caindo. E assim, tu aqui com toda essa força. É um exemplo pra gente que reclama de tão pouco, sabe? No dia a dia, problemas pequenos. E eu tô muito admirada e adorando te acompanhar. Parabéns mesmo. E mais uma vez, desculpa pela emoção, vai ser demais. Obrigada. Eu que digo isso pra você, né? Falar sobre isso e estar aqui fazendo essa homenagem, com certeza não é fácil para você. E você que tá dando voz para outras pessoas nesse momento que, né, como você falou, ou que já lutaram, que estão lutando, ou que já venceram. Isso é o que a gente pode fazer e é o que eu espero, quando isso tudo passar, fazer ainda mais também. Pode ter certeza que já vem inspirando. Eu sempre digo que o Mais Que Especiais, ele é um canal que abraça quem vive o luto, eu e meu marido no caso, outras pessoas infelizmente, mas que também vivem uma luta, que é o seu caso, que celebram um milagre, que eu creio muito em Deus, que vamos te receber aqui para te falar da tua cura, para inspirar outras mulheres, né? Mas muito, muito, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Dona Nice, tá certo? Nilce, desculpa.
Como que tu consegue falar antes também? Eu quero trazer, assim, quem é a Camila, quem era a família de vocês. Eu vi que tu é casada, né, Camila? Sim. Tem o teu esposo. Como é que era o núcleo familiar de vocês antes do diagnóstico? A gente sempre foi, como eu falo, nós somos as três Marias. Eu, ela e a irmã dela, né? A gente sempre foi, assim, muito guerreira. A Camila, desde muito jovem, desde criança, sempre gostou muito de estudar. Sempre fez curso, sempre estudou muito. E sempre foi determinada a correr atrás das coisas, de sempre estar atrás do que ela gosta, do que ela quer. Eu digo até que a gente se parece um pouco, assim, que eu tive que virar uma mãe adulta muito jovem. Então, a gente vai aprendendo muitas coisas e ela parece muito comigo nessa parte. Ela é muito forte. Ah, tem um grande exemplo, né, Camila? Ela é muito forte, apesar de muitas coisas que a gente enfrenta. Todos nós temos uma história, né? Mas ela é muito guerreira. Sempre admirei muito isso. Sempre falo para ela, filha, tu é que nem José. Não importa se tu cai aqui, tu te levanta, as bênçãos te acompanham. Amém. E agora está sendo mais uma bênção, as pessoas ajudando nesse momento, né? Em que, principalmente ela, se já é doloroso para mim, para a família, para todos nós, eu fico imaginando ela. E cada dia, né? Eu acho ela mais forte por ela estar. Apesar de eu achar que eu sou um pouco forte, eu não sei se eu, no lugar dela, estaria tendo essa força, essa coragem, essa vontade de estar em pé todos os dias. Eu admiro muito a minha filha. E Deus prepara a gente, né? Muita gente chega pra mim e fala, acho que no teu lugar eu não aguentaria. Aguentaria porque Deus prepara. Deus prepara. Né? Deus dá essa força pra gente. Sim, e falando em doação, Dona Nisso falou que a Recode está na tela, se você sente no seu coração que pode doar, né, Camila? Tu quer explicar mais ou menos como que funciona, como que tá funcionando as tuas rifas e as tuas doações? Tudo bem. As nossas rifas e as nossas doações, elas são para ajudar nesse tratamento. E como eu sempre falo, ser paciente oncológico no Brasil, mesmo que pelo SUS, ele é caro, né? Seja porque a gente precisa de transporte, uma alimentação diferenciada, a gente precisa de alguém ali praticamente o tempo todo conosco, no meu caso a minha mãe, que não consegue trabalhar. Eu não consigo trabalhar, né? Que é um dia de cada vez. Então, esse valor que nós estamos arrecadando é tanto para nesses gastos invisíveis, quanto para qualquer possível interferência que a gente tenha. Então, o QR Code é esse aqui que está na tela. E se você tiver aí, tocar no seu coração, tiver essa vontade no seu coração de ajudar essa causa também, nós ficaremos muito gratos. E nós temos as rifas que nós conseguimos doações de muitas pessoas boas que ajudaram a nós com isso. E a gente também está conseguindo arrecadar valores através da rifa. Então, você pode comprar também e está concorrendo a alguns prêmios muito legais. Que linda. Camila, vamos recapitular um pouquinho a tua história. Como que tu descobriu? Como que foi esse momento difícil de diagnóstico? No momento do diagnóstico, depois de tudo que eu passei, né, porque isso vem ali de um momento atrás, no momento do diagnóstico em si, eu estava muito lúcida. Muito lúcida. E foi quando, desculpa? Foi dia 9 de setembro, que eu descobri Desse o diagnóstico. Ano. Isso, que foi quando eu recebi o resultado da biópsia. E vale lembrar que hoje é dia 1º de outubro, então temos aí um pouquinho mais de um mês. Um pouquinho mais de um mês. E hoje, dia 1º de outubro, faz 2 meses em que eu fui operada. Exatamente 2 meses em que eu fui operada, que foi quando retiraram de mim 2 tumores imensos, um de 2 quilos e o outro de 1, né? Vocês já devem ter visto por aí, imenso, de 25 centímetros dentro dos meus órgãos. Eu, que já tenho essa, né? Esse pequenininho, corpo pequenininho, imagina eu carregando tudo aquilo, junto com os meus filhos, né, anteriormente. Então, no dia 9 eu recebi o resultado, né, da biópsia e eu tava muito lúcida sobre isso. Aí, meu marido estava na sala e ele perguntou do doutor, né, desconfiávamos de linfoma. E ele não entendia, né? E ele falou, e que faz o que com linfoma, doutor? Aí eu olhei pra ele e falei, quimioterapia. É um câncer. E aquilo me doeu, foi a primeira coisa que me doeu. Eu já ouvi o diagnóstico, eu falei, isso, bora pra frente. Mas na hora que eu ouvi isso dele, me doeu muito. E eu continuei lá.
Aí eu continuei, já entrei na sala da médica falando, olha, doutora, é isso. Do jeito que eu sou. Eu preciso, e entrei assim, eu preciso de uma tomografia de abdômen de tórax, porque eu preciso saber se tem nódulos no meu pulmão, e uma ressonância com contraste. Aí ela, o que houve? Eu falei, é isso, tá aqui. Aí ela, tá bom, então vai lá. Chegando lá, toda uma situação, tive que descer de novo, eu tava de cadeira de rodas. Onde foi que tu fez? Foi no Dona Lindu que eles descobriram. E aí a minha mãe chegou, meu pai chegou, e eu vi, né, depois que ela desceu, que deram um resultado errado pra gente, ela desceu pra falar com a médica e foi o segundo baque, assim, pra mim naquele dia. O momento que ela saiu do consultório chorando, assim, eu lembro que ela saiu chorando, encostou assim na parede, e eu tava de cadeira de rodas, e eu falei, peraí, que a mamãe saiu, ela tá chorando. E eu levantei com tudo da cadeira de rodas e fui lá, eu falei, calma, mãe, calma, eu tô aqui, o que aconteceu? E ainda no meio disso tudo tu consegue, se a força da tua mãe, né? Aí entrei lá no consultório, aí ela confirmou, né, diagnóstico, na verdade, de carcinoma, que não era linfoma. E aí eu falei, calma que a gente vai fazer o que tem que fazer, tem que ser feito, a gente vai seguir. Mas no momento em que eu saí dali, eu liguei pro meu pai, antes de ele chegar lá. E a única coisa que eu falei pra ele foi uma das vezes que eu mais me abalei, assim. Foram poucas vezes durante esse processo. Mas eu falei pra ele, pai, eu não vou fazer esse tratamento. Era um medo que eu tinha, um medo que eu tenho. Sim. Eu não vou fazer esse tratamento, eu não quero viver assim. Eu não quero, se eu tiver 5 dias, eu vou viver 5 dias da melhor forma que eu tiver. Se eu tiver 5 anos, eu vou viver da melhor forma que eu tiver. Mas não me faça fazer isso. Não me peça para me tratar. Eu não quero fazer quimioterapia. Eu não quero viver assim. Eu não quero ficar numa cama debilitada. Eu não quero perder meu cabelo. Então, o que eu faço hoje, eu não tenho medo do fim dessa jornada. Até porque eu creio muito, assim como muita gente já falou para mim, que eu vou chegar no final, eu vou viver, eu vou conseguir, eu vou contar meu testemunho. E de tanto falarem, eu até também acredito, creio nisso. O processo para mim é doloroso. Me assusta demais, né? Então, é basicamente isso. Não sei se eu respondi essa pergunta agora. Não, respondeu sim. Eu queria só também que a gente... tu falou dos bebês, dos teus dois meninos, certo? Que hoje moram no céu, que você é muito abençoada de ter 2 anjinhos particulares lá no céu, assim como eu tenho o meu. E tu falou que você tem certeza, de tantas pessoas falarem, você tem certeza? Eu não tenho dúvida disso. Quero já deixar aqui que você está nas minhas orações diárias. Peço pro meu anjinho falar com o anjinho de vocês, para olhar pela mamãe deles, para dar força cada dia mais, pro pai também, pra avó, porque você tá mais a quem tá recebendo ali as atenções, no caso, mas eles também claramente sofrem, sentem, mas que é só uma fase, é só o deserto que a gente vai atravessar e que eu tenho certeza absoluta que eu vou te receber aqui de novo pra gente fazer esse episódio de uma forma de alerta de tudo que tu passou e do celebrar o teu milagre. Antes, um pouquinho, como que tu chegou? Como que tu percebeu que poderia ser um câncer, poderia ser aquele tumor? Como que se deu? Tu estava saudável em agosto e aí em setembro tudo aconteceu? Como que foi a linha cronológica? Eu não estava saudável, né? Porque depois da perda dos bebês, já na perda dos bebês eu sentia muita dor. Tu perdeu quando? Eu perdi em abril. Março, abril. Sim. É uma coisa que eu não consigo lembrar. Que o meu cérebro parece que ele bloqueou. Pra te proteger, né? Sim. Quando me perguntam, eu não consigo lembrar. E a minha memória ela é muito boa, raramente esqueço de algo. E então, naquela gestação eu já estava sentindo muita dor. Era um dia no hospital, um dia em casa. Me passava um medicamento, eu voltava para casa. E no dia que eu perdi o meu último filho, meu segundo filho, eu estava sentindo tanta dor. Eu tava com 49 de febre. Eu falei, eu não vou voltar nesse hospital, eles só vão me dar uma medicação e eu vou voltar para casa do mesmo jeito. Até que eu vi que chegou a... Foi 49,9. Falei... 39? Não. Deu 41, depois deu 49,9. Quando chegou em 49,9, eu falei, meu Deus, eu vou convulsionar, meu filho tá sofrendo. Porque quando a gente tá com febre, ele entra em sofrimento. Aí eu falei, eu vou.
Quando eu fui pra lá, ele já tinha entrado em estado de óbito. Qual foi o hospital que você foi? Foi a Apivida. Tá. Que Você está enfrentando também, né, Camila? Eu vou até abrir espaço pra gente conversar sobre isso, pra você falar até a mensagem que tu quer deixar. E eu vi que tu compartilhou um vídeo hoje de manhã, rolando a tela, eu vi que você compartilhou. Entramos no 1º de outubro e todas as empresas, as pessoas falam do Outubro Rosa, trabalham a campanha, entregam um lacinho rosa, mas a campanha em si, para quem está passando essa situação, vai muito além de uma entrega de um brinde, de falar ali de um evento em um dia na empresa. O que tu traz como uma pessoa que está passando e até trazendo o teu conteúdo também para cá, de mensagem, o nosso papel como sociedade, como que a gente pode fazer muito mais do que simplesmente entregar um brinde no Outubro Rosa? Sim, vamos lá. O que eu acredito que pode ser feito até como, né, já ter trabalhado ali dentro com endomarketing e tudo mais, eu era responsável por esse tipo de coisa. Ano passado, nessa data, eu estava fazendo campanha para minha médica, a doutora Mariana, minha oncologista que mora no meu coração. Me ensinou muito do que eu sei hoje. Então, eu estava fazendo uma campanha imensa de Outubro Rosa para realmente alertar as pessoas sobre isso. Mas o Outubro Rosa, para mim, ele não é só um alerta. Ele é um tempo de ação. Conscientizar as pessoas para a ação, né? Tudo bem a gente fazer isso, né? Essa conscientização, para que as pessoas tenham mais noção de como elas podem se prevenir disso ou até diagnosticar de uma forma mais rápida. Mas e essas mulheres que já estão nesse processo? E as mulheres que estão ali já na parte da retirada da mama, ou que já retiraram, o que a gente está fazendo por essas mulheres, né? Quando eu falo consultórios, isso não é de maneira geral. São para as pessoas que realmente precisam ouvir isso. Então, um psicólogo, qual é o tipo de ação que ele está fazendo ali? Por essas mulheres, porque o brinde está lá. Sim. Né? Mas e aí? Quantas pessoas ele atendeu, sei lá, até por um valor menor, que precisa disso ou que foi atrás, né? Como eu estou recebendo agora, fotógrafos também, graças a Deus, muita gente bacana, para restaurar a autoestima dessa mulher, porque se eu estou sofrendo hoje com o meu cabelo caindo, as pessoas, como eu falei, podem até achar que é alguma coisa fútil, mas o símbolo, o que significa para a mulher o cabelo, é muita coisa. E aí você imagina uma paciente com câncer de mama que perde o cabelo na quimioterapia e perde a mama. São duas coisas muito características para nós, importantes demais, faz parte da nossa identidade, né? Mas eu falo... se reconhecer, né, Camila? É um processo de se reconhecer, de uma nova identidade. Sim, se reconstruir, né? Se olhar no espelho de novo e ver como um outro momento, outro processo. Mas, assim, é o que eu falo também, não dá para receber um diagnóstico desse e sair pulando por aí. Então, eu não vou ser irresponsável de vir nas minhas redes sociais e mostrar que eu tô feliz ou de uma realidade que não existe, né? Eu vou mostrar que o processo ele é assim. E daqui a pouco, eu não vou estar mais na mesma etapa, né? Todo mundo fala, você é muito forte, mas tem vezes que eu caio. Mas eu levanto. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que tá tudo bem chorar. Tá tudo bem passar por esse processo de sofrimento, até com você mesmo. Esse luto, ele precisa ser vivido, né? Esse sofrimento, ele precisa ser vivido para que a gente levante e a gente vá à luta. E levanta cada vez mais forte, né? Levanta cada vez mais forte. Mas se você aí precisar mesmo, chora. Fala com alguém, pede ajuda. Porque eu realmente acho irresponsável fazer isso, sabe? Porque as pessoas ficam se culpando, assim como eu me culpava quando eu estava grávida. Será que eu sou tão fraca assim, que todo dia eu tô sentindo dor e eu não consigo me movimentar? E os meus filhos estão nessa situação. Com tantas mulheres aí tendo, né, filhos de uma forma tranquila, tranquila não, né, que nunca é, maternidade nunca é. Mas será que eu sou tão fraca assim? E assim como as pessoas podem se culpar também, poxa, será que eu tô sendo tão fraca porque fulano tá tão bem na internet? Tá mostrando tão, né, que tá tão feliz, tá tudo bem? Não. Isso em todos os processos, né? Às vezes eu também tomo muito cuidado em relação a isso. Porque a gente sabe, eu sei nos momentos que eu choro no banheiro,
E na minha rede social nem sempre eu mostro isso. E outra pessoa que está passando, talvez isso, às vezes, a gente quer ajudar, mas a gente está sendo um desserviço na internet. De mostrar que tá tudo bem, mas à noite, essa noite eu sonhei com ele. E eu acordei muito assustada. Com saudade mesmo. Isso são momentos que a gente nem sempre compartilha. Assim como o teu caso. Nem sempre você compartilha quando você tá mais na cama, quando você tá fazendo sua quimioterapia. E tu falou dos bebês agora. O que eles significam na tua jornada? A minha salvação. Deus primeiro e eles. Porque se não fosse por eles, eu não teria descoberto. Né? Eu acredito muito, eu sinto muito no meu coração que o primeiro bebê é uma menina. Eu já tinha escolhido o nome dos dois. E, assim, eu acredito muito que eles vieram para me alertar. Né? A primeira faleceu, que foi um estado de alerta. Tipo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí o segundo mesmo, da mesma forma. Né? Se não fosse por essa gravidez, eu não sei. Talvez tivesse descoberto no momento que eu não tinha mais nada para fazer por mim. Eu sempre falo do Matheus Filho que eu achava que eu ia mostrar o mundo pra ele. E ele me mostrou um mundo completamente diferente. Ele faz eu olhar hoje pro céu. Que era uma coisa que a gente, no nosso egoísmo, na nossa pequenez, que realmente esse amor e essa visão só muda quando a gente descobre que a gente tem um bebezinho chegando. E eu sempre falo isso, que ele também me salvou, mas ele me salvou de mim mesmo, no meu egoísmo, da minha visão pequena de mundo. E hoje eu olho e eu tenho certeza que eu não tenho mais medo da morte hoje, porque eu sei que quando acontecer no tempo de Deus, porque eu achava que ia acontecer quando eu tivesse mais velha, a ordem natural da vida. E meu filho foi com 4 meses, o seu bebezinho ainda com 8 semanas, né? Um com 8, outro com 10, você falou? 17. 17, perdão. Então aí, muito menorzinho, muito no início da jornada dele, e eles mudaram a tua vida, te salvaram, como você falou, tanto na jornada aqui fisicamente, quanto na sua jornada espiritual. Agora eu queria mudar um pouco pro agora, a Camila fazendo tratamento. Eu vejo sempre que tu registra no SECOM as dificuldades. Fala um pouco pra gente que tá um pouco fora dessa bolha, como que tá o serviço de saúde no estado do Amazonas hoje, para quem enfrenta um câncer? Eu acho que o sistema de saúde, no geral, no Amazonas, ele é muito precário. E, assim, não tem como dizer ou afirmar que é fácil, porque ele não é. No geral, ele é muito difícil. Em todas as esferas, em todas as etapas. Para alguém que tem voz, né, visibilidade, que pode falar, gritar, como eu falo, eu não caio sem lutar. Eu não caio sem gritar. Vocês podem até me negligenciar, mas não vai ser sem eu gritar. E por ti, por tantas pessoas que passam, né, Camila? E aí é que eu entro nessa situação. Tá, Camila, mas o que mais que você quer? A sua consulta tá marcada, a sua quimioterapia provavelmente vai acontecer. O que é que você quer? Eu quero que as pessoas que estão lá esperando o dia inteiro, como já aconteceu comigo, sejam atendidas. Eu quero que os ribeirinhos que estão vindo aí de todos os jeitos, de barco, de canoa, de várias situações, venham e sejam atendidos, porque eles chegam lá na Fundação SECOM, e muita gente não gosta quando eu falo, mas vocês não vão me calar. Só isso que eu tenho para falar para vocês. Quando chegam lá na Fundação SECOM, dizem que foi adiada, não tem medicamento, o resultado do exame não chegou. E é por isso que eu falo, é caro o tratamento oncológico no Brasil, mesmo pelo SUS. Porque esse ribeirinho, às vezes ele nem tem acesso à informação. Ele não pode falar com quem que ele vai falar, né? Onde que ele vai ficar na cidade se ele não tem esse dinheiro para arcar com nenhum familiar? Também, às vezes, são N situações. E é por essas pessoas que eu tô lá mostrando e vou continuar mostrando, né? Eu até cheguei a receber um comentário, nossa, mas eu fui lá e não foi bem assim. Eu falei, poxa, que legal que não bom, foi, né? pra você. Queria que fosse assim para todas as pessoas. Mas eu até falei pra minha mãe que na próxima visita, já me esperem aí que eu vou chegar falando que eu cheguei no País das Maravilhas, né? Porque tem gente que acha que é assim. Ah, por que você tá pedindo ajuda se tem o SUS? Amado, eu estou, né, numa situação de uma doença. Que não tem tempo, né, Camila? É uma luta contra o tempo. Carcinoma ovariano de alto grau, com metástase. Quando eu tive as minhas 2 consultas que eu precisei fazer, antes de sequer ter uma previsão de ser como atender, que eu não tinha previsão nem para uma consulta. Foi eu gritar
todo esse movimento que aconteceu. Mas não tinha previsão para mim. Nós fomos em 2 médicos, um deles da minha família e outro que a gente conseguiu pagar, né? A gente juntou tudo ali e conseguiu pagar, que foi a doutora Mariana, inclusive. E eles falaram, eu perguntei, doutor, mas para quando essa quimioterapia? Para ontem, Camila. Os 2 responderam, para ontem. Você já perdeu muito tempo. E tu tinha perdido, entre aspas, um mesinho, né? De quando tu descobriu até a quimioterapia. E não foi só um mês. Eu perdi todo o da minha gestação. Toda a minha gestação foi quase um ano, né, disso. Por quê? Porque começaram a identificar no primeiro mês da gravidez. Então, naquele momento, no mínimo, para tirar a dúvida e ter certeza e seguir com a gravidez, eram para ter me passado um marcador tumoral, que é um exame de sangue. Me negaram uma ressonância, porque disseram, é mioma, mesmo que aponte na ressonância, a gente vai fazer o quê? Vai te operar? Foi isso que falaram pra mim, né? Então, hoje, eu pretendo, dessa forma, assim como muita gente está me ajudando, ajudar essas pessoas também, né? A terem mais voz, a serem vistas, para que esse sistema não acabe maltratando mais, para não falar outra palavra, maltratando mais ainda quem já está sofrendo por uma doença tão difícil. Você é muito forte, eu tô chocada, Camila. Dona Nilce, como que fica o coração de mãe, o coração de vó, presenciando tudo isso, sendo o braço direito da Camila nesse momento? Olha, o coração de vó foi... Eu sempre quis... Eu tenho 2 filhas, né? Ela e a minha outra mais nova. E eu sempre quis ser vó. Eu sempre falo, e aí, quando a é que... senhora é de 2 anjinhos. Eu sou, realmente. Quando é que vocês vão me dar um neto? E quando a gente descobriu que a Camila estava grávida, eu fiquei muito feliz. Muito feliz, mas foram 5 meses de muito sofrimento. Eu sei porque a gente parou, assim como eu, ela. A todo tempo eu acompanhei no hospital. E como ela falou, era um dia em casa, outro dia no hospital, eram muitas dores. E quando ela perdeu o primeiro bebê, foi muito triste. Porque eu já tinha espalhado para toda a minha família, né? Você vó de gêmeos, todo mundo feliz. E quando perdeu o segundo bebê, que eu vi ele também, foi muito cruel. Eu chorei demais, até uma enfermeira veio me consolar, né? Porque eu sempre quis, como eu te falei, sempre quis ser vó. Mas o sofrimento, assim, da Camila foi muito sofrimento. Foi muito, inclusive, nos 2 últimos dias, né? Antes dela perder o último bebê. E o que mais dói foi tudo isso, porque eu já ouvi de várias pessoas, olha, se ela tivesse ido para o SUS, eles tinham retirado esses tumores, os bebês estavam vivos, porque fulano estava assim mesmo, e aconteceu, e tiraram as crianças, hoje tem 15 anos, tem 12 anos, e lá foi essa negligência, não permitiram ela fazer... Onde é que vocês estavam, desculpa? Na Apivida, na maternidade da Apivida, não permitiram ela fazer o abdômen total, porque ia prejudicar, não concederam que ela fizesse essa ressonância, que tanto eu pedi. Foi bem cruel o que ela sofreu lá. Até um cobertor foi negado. Nós tivemos que entrar com o advogado da carteirada para que um cobertor fosse concedido para ela. E todo o tempo com dores. Cada vez que nós íamos numa ultrassom, os tumores, que supostamente eles falavam que eram miomas, estavam maiores. Se realmente um médico tivesse se interessado pelo caso, talvez pudesse ser diferente. Ela realmente já perdeu 1 ano, porque agora em dezembro vai fazer 1 ano, quando foi descoberto, né, a gravidez. Então, é muito tempo, ela já perdeu 1 ano disso. E cada vez que nós íamos numa ultrassom, estavam maiores. E era muito maior, era vários centímetros maiores. Então, não era uma coisa normal. Porque é por causa do hormônio da gravidez que os miomas crescem. Pode até ser, mas foi falta de empatia, de cuidado, mesmo, né? De cuidado, porque se eu tô com uma paciente que ela tá grávida, com 2 tumores, que cada vez está crescendo, o que vai acontecer com essas crianças? Pode acontecer milhões de coisas, então foi uma falta mesmo de empatia. Aí vocês saíram da Apivida e foram para Dona Lindô. Isso... Depois que ela perdeu, né, as crianças ainda continuou fazendo algumas consultas na Apivida. E nesse dia que ela passou mal,
o meu genro pegou e levou ela foram pro SPA, né? E de lá, quando o médico fez um exame de toque, ele já percebeu que tinha algo errado. E encaminharam que ela fosse urgentemente para Dona Lindu. Já subi direto pra sala de cirurgia. Já foi pra sala de cirurgia. É incrível que eu fui na SPA e pela primeira vez em todos aqueles meses, alguém fez um exame físico em mim. No meu abdômen. Acredita nisso? Engraçado, e falam tão mal, né, do SPA. Assim, Sim, nossa, eu voltei lá, meu marido sofreu um acidente, foram muitas lutas. Assim, de dezembro do passado pra cá, foram infinitas lutas. O meu marido tá aqui pela graça de Deus também. Inclusive, eu quero falar sobre isso, porque a tendência que a gente vê muito acontecer é marido largar a mão da esposa, né? Aí quem cuida geralmente é a mãe, a avó, é uma mulher da família, irmã. Mas que bom que aí você tem ele, que bom que ele segura na sua mão, que está do seu lado. Isso é muito... É gratificante também, até a gente que está de fora. É confortante para um coração de mãe, né, dona Anice? Ter essa confiança, porque abala uma estrutura familiar inteira. No dia que a senhora não consegue, tem o marido. No dia que ele não consegue, tem a senhora, tem a irmã. Você falou que são as três, né? Então, que bom ele tá aqui com a gente. Obrigada, em nome da Camila, em nome de todas as mulheres que sofrem. Obrigada por não largar a mão dela. Agradecer, pra mim é um prazer estar lá. Linda. Já chora de novo. É muito difícil. Eu digo que eu sofro mais pelas pessoas do que por mim. Eu digo que eu tô fazendo esse tratamento que eu tanto dizia que eu não faria pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha irmã. É por eles que eu tô fazendo. Até no questionário que eu te mandei pra você responder, você falou isso. Logo que tu descobriu, tu falou que não teve dois sentimentos, né? De não fazer o tratamento e fazer o que precisava ser feito. Sim. Como que ficou o teu coração dividido? Como que foi tomar essa decisão? A decisão foi pela minha família mesmo. Pela minha família, pela minha mãe, pelo meu marido e pela minha irmã. Porque eu sei que pelo menos se eu não lutar, eles vão sofrer muito, né? Ontem, como eu falei, a gente precisa falar da realidade para que as pessoas entendam, até os familiares, a gente precisa abrir esse leque, né? E sair desse tabu para falar as coisas que a gente sente, porque é muito difícil para as famílias, às vezes, entender o que passa na cabeça de alguém com câncer, né? Paciente oncológico. E o que passa na mente dos outros familiares. Por exemplo, ontem eu estava tendo uma conversa com meu marido e ele falou: o que tá te afligindo? O que te preocupa? Ele falou: de você não tá mais aqui. Aí eu olhei pra ele e falei: menino, meu amor, eu vou estar aqui. Com certeza. Eu vou estar aqui. Como eu vou passar por isso? É o meu medo. Mas eu vou estar aqui. Eu falei pra ele: a minha armadura é de ouro e meu escudo é de diamante, ele nem arranha. Eu já caí, eu já levantei tantas vezes. Eu não lembro de um dia da minha vida que eu não tive que lutar. E eu tô aqui, eu tô de pé. E vai continuar. Eu vou continuar. E eu falei pra ele: eu vou estar aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Agora, respondendo a pergunta, o que passa na sua cabeça? Na minha cabeça, eu tenho muito medo de acabar dependendo desse sistema que é precário. E graças a Deus eu tenho muitas pessoas que estão correndo atrás, me ajudando. E a minha própria voz incomoda. Então, quando eu entro, todo mundo quer que eu saia. Então, é mais uma missão, né, Camila? Sim, é mais uma missão. É você representar toda essa classe. As mulheres, às vezes pessoas de baixa renda que não têm esclarecimento, Sim. não tem onde tirar dúvida. E você é uma voz. Sim. Representa tantas pessoas. E eu acredito nisso porque, além de publicitária, eu sou estudante de Direito, né? Meu marido é formado, então eu acredito que a gente tem muito a oferecer para essas pessoas, assim como muitos me ajudaram. Eu tenho um advogado que é marido de uma seguidora minha, né? Que agora, para mim, eu considero amiga, que foi quem entrou com a liminar para mim, né, para que eu conseguisse a consulta que era pro dia 30. Imagina só, uma consulta de triagem que eu ainda ia precisar esperar pela outra e o meu ciclo ia se perder. Que eu preciso fazer uma outra quimioterapia dia 6. E agora vai ser de 5 em 5 dias. Eu já ia entrar nesse assunto. Como que tá a tua rotina de quimioterapia? Eu fiz uma, porque ela foi uma terapia de ataque, uma quimio de ataque, né? Como eles disseram, eu precisava disso para ontem. Não tinha nem previsão do SECOM. Fizemos particular, graças a Deus a gente conseguiu. Com doações, né? Com doações. Também esse valor primeiro foi o que o meu pai concedeu,
Mas aí depois a gente conseguiu com as doações, a gente repor, né? Tipo, conseguir esse valor para outras coisas. Por exemplo, sair de lá, precisei fazer 4 exames, né? E nada do SECOM, e nada do CIEG. Então, depois disso, eu decidi que eu ia tentar, né? Que eu ia tentar. E agora, com a minha imunohistoquímica que saiu, apontou outro tipo de câncer. E esse outro tipo de câncer precisa de uma nova prescrição. E agora nós precisamos fazer, eu preciso fazer de 5 em 5 dias, em média. São 4 por mês. 4 químios por mês. Então, de 5 em 5 dias, estarei lá. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu vou ficar bem. Já tá bem, você já foi curada, Deus já deu essa cura pra você. Às vezes eu mesmo me impressiono porque às vezes eu esqueço disso, sabe? É muito mais as outras coisas ao meu redor que me afligem do que a própria doença, sabe? Porque eu lembro que quando eu fiz a quimioterapia, minha mãe tava lá, e eu tava lá chateadíssima porque tinham pegado minha veia errada e eu não conseguia falar com o pessoal, não conseguia postar nada. E era esse o meu... Tava ali, ai meu Deus, eu tô sofrendo. Claro que isso não tá errado, cada um passa pelo processo. Mas a minha personalidade, eu levantei de lá e falei, bora, eu preciso fazer os exames. Fui fazer exame. Muito lúcida, né? Muito lúcida, sem sentir nada. Acho que passou uns 2 dias, assim, que eu me senti um pouco mal. Que eu pensei que ia ser muito pior. Não sei também, depende de pessoa para pessoa. Acho que cada caso tem uma resposta, né? Sim. E Acho aí que foi sua primeira também ainda. Mas assim, te olhando, te ouvindo falar, como que fica a fé de uma pessoa que está enfrentando um processo, uma jornada tão difícil? Olha, eu vou ser muito sincera. É muito difícil ter uma fé inabalável. Eu queria muito ter essa fé, como eu já falei nas minhas redes sociais, como algumas pessoas têm da minha cura. Eu fico entre uma linha muito tênue ali, que é de aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar, deixar os recados que eu tenho para deixar, viver como se o amanhã não existisse, porque talvez ele não exista. Até e ele não existe para ninguém, né, Camila? Se a gente for parar para pensar, uma pessoa saudável, a gente não sabe. Não sabe. Saudável até que ponto? E aí eu penso em quantas pessoas que queriam talvez ter a oportunidade, que se foram, de se despedir, né? Mas de uma forma alegre, não de uma forma triste, não. E aí, entre isso, a fé, que eu queria que fosse inabalável, não, a ponto de, eu não vou fazer isso porque eu não preciso, porque eu vou estar viva lá, entende? Mas, assim, é o que eu falo, a minha força, ela vem de Deus, com certeza, isso não é humano. Sem dúvida. É o que eu falo e falei hoje, eu realmente estou no colo de Jesus e Ele me carrega, Ele me sustenta. E ali, descansando na sombra do Onipotente, porque só Ele mesmo para segurar minha mão e falar, minha filha, levanta que tu és minha filha. E eu te digo, seja forte e corajosa, porque eu sou teu Deus e eu estou contigo. Então é nisso que eu acredito. Que mesmo que eu caia, Ele estará lá. E não é deixar de fazer o tratamento, né, Camila? É crer que você vai fazer, que Ele preparou pessoas aqui para dar esse suporte. Ele tá lá fazendo, eu sempre falei isso, assim, o que pelo nosso bebê, o que era humanamente possível, o que estava ali nas mãos minha, do pai dele, nós estávamos fazendo. O sobrenatural era com Deus. E eu sempre acreditei muito nisso. Ele levou meu bebê, mas eu não acredito que eu não fui ouvida. Eu não acredito que não foi... Eu também não sou prova de milagre. O meu filho, a minha família não é uma prova de milagre. Eu sou mãe, sou pequena, sou egoísta. Claro que eu queria ter o meu filho aqui, como você também queria. Mas se Deus achou que era a melhor resposta, Ele está hoje do lado do Senhor, eu sei que Ele me livrou de alguma coisa. Sim. E assim como eu sei que Ele vem te livrando, Ele vem te fortalecendo. Eu estou muito, 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 de verdade, admirada da tua jornada. Grata por você ter apoio dos seus pais, do seu marido, da sua irmã. E tu falou da questão do tempo, que a gente não sabe, até uma pessoa saudável não sabe o tempo que tem. O que é que, por mais que tenha sido esteja sendo uma jornada difícil, o que é que o câncer te ensinou de bom? O que o câncer me ensinou de bom? Que eu sempre consigo, que eu sempre posso me superar. Superar minha força, superar o controle da minha mente, superar
dificuldades. Eu acho que é isso. Me ensinou que eu realmente sou uma pessoa muito resiliente. Talvez não forte, mas insistente, Sim. né? E que a minha personalidade é essa. É assim que eu sou. E eu acho que o melhor de tudo que o câncer me ensinou foi que para viver a vida além do meu trabalho, porque como eu falei, eu amo trabalhar. Só que eu vivi para trabalhar, né? E agora a conta chegou. E eu quero viver a vida como ela deve ser vivida, com a minha mãe, com meu marido, com as coisas boas que a gente, como você falou, olha pro céu. A gente, nas pequenas coisas que a gente deixa passar com a O correria. extraordinário que às vezes é tão banal, né? Exatamente. Mas o que eu falo pra você é que, assim, é muito difícil. Eu não entendo você porque eu também perdi meus filhos, né? Mas se fosse em outra situação como a sua, vocês chegassem, né, a terem nascido, seria outra situação. E eu realmente não sei como eu agiria. Então eu falo pra você que é muito difícil para as outras pessoas e pra gente mesmo falar o que eu acabei falando quando eu descobri, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável para a sua vida e para a minha vida, né? Então, eu lembro que alguém me perguntou, faça um pedido, né? E, aliás, eu lembrei do paralítico, manhã do cego. Foi o cego. Foi o cego que Jesus encontrou, né? E ele perguntou, o que queres que eu te faça? E se Jesus perguntasse para mim hoje, Camila, o que queres que eu te faça? Eu diria, seja feita a tua vontade para minha vida. Porque não tem nada melhor do que a vontade de Deus. E a vontade dele é maravilhosa. Sim. E a misericórdia dele é maior ainda. Maior ainda. Então, eu creio também que Jesus está segurando teu coração também na mão. Isso é uma coisa que eu tô falando aqui, eu me identifiquei muito. Quando tu falou que tá nos braços do Senhor. Quando eu sonhei com ele hoje, eu dizia assim, pai, só me abraça, só me dá um abraço de pai. Agora eu só quero um abraço de pai, porque eu queria estar com meu filho. E naquele momento eu fiz o pedido e adormeci. E aí veio a tranquilidade no meu coração. Acordei, de manhã meu marido estava do meu lado, e eu olhei para ele assim, acabei nem comentando nada com ele, mas ele tá sempre do nosso lado. Sempre, ele está sempre nos carregando. Eu sou católica, eu acredito que Maria sentiu a dor que eu sinto de entregar, ou de devolver o filho pro céu. E eu sempre pedi isso também, mãe, tu sabe exatamente a dor que eu tô sentindo. Me ajuda a carregar essa cruz, tá muito pesada. Sozinha eu não consigo. E Camila, assim, às vezes eu tô... alguma semana que eu tô muito para baixo, eu lembro assim que ou eu esqueci de fazer uma oração, ou eu esqueci de ter um momento com Deus. Sabe aquela passagem de Pedro, que quando ele tá na tempestade, e ele tá olhando fixo para Jesus, e ele fala, ele tá caminhando sobre as águas, e o momento que ele desvia o olhar é quando ele afunda. Ele afunda. E eu percebo que eu me identifico, assim, no momento que eu desvio o olhar, é o momento que eu afundo. Exatamente. É o momento que eu fraquejo nos meus pensamentos, fisicamente. Vem a tristeza. Vem a tristeza e toma conta da gente, né? Porque é óbvio que a gente sente tristeza. É óbvio que você sente tristeza. É natural e é saudável também você se permitir ter esses momentos. Mas não se prolongar muito naquele momento. Porque Deus está contigo. Sim, com Deus é tudo mais leve, né? Com Quando certeza. ele fala, como Jesus fala, o meu jugo é leve, né? Então, é basicamente nisso que eu acredito. Essa é a minha fé. Eu tenho aí, graças a Deus, a minha mãe, né? Hoje, se eu tô viva hoje, também é pelo joelho calejado dela no chão. A oração de mãe é oração forte, de né? mãe. A minha avó também, a minha avó, mãe do meu pai. Se de mãe é forte, imagina de vó. Que é uma oração poderosa. Essa mulher acorda orando, toma café orando, almoça orando, janta orando e dorme orando. Então, não tenha dúvida, Camila, da sua cura. Não tenha dúvida que você vai passar por esse deserto que tá difícil. Eu sei, tá muito difícil. Mas lá na frente, tu vai ver a luz no fim do túnel, que vai ser linda. Eu tô ansiosa pra te receber aqui de novo, pra gente falar da tua cura. Eu também. Assim, todo mundo fala, nossa, você vai contar seu testemunho. Vai. E no começo eu falava, Senhor, eu não vou, não. Eu não vou, não. Acho que eu até falei isso na live.
Aí tanta gente falou pra mim, tanta gente, pessoas desconhecidas. Eu recebi uma mulher, tava no Secom, sofrendo ali, porque eu tenho muito trauma de hospital. E aí, quando eu saí dali, uma mulher veio até mim, até meu marido, e eu tava ali chorando, né? Ela falou, olha, calma, essa doença não vai te matar. Você vai contar seu testemunho. Depois desse dia que aquela desconhecida falou isso pra mim, ela nem sabia qual era o meu problema. Eu falei, tá bom, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Eu não quero ser como Jonas, o Senhor não precisa me tirar da barriga da baleia. Eu tô aqui, pode fazer tua obra. E eu quero aqui abrir um espaço também para você, assim como eu, que acredita no milagre da Camila. Deixa uma mensagem para ela, depois ela vai olhar direitinho no nosso comentário no YouTube. Isso ajuda muito, né, Camila? Todos esse apoio, esses comentários. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário de apoio para Camila, que eu tenho certeza que a gente vai depois comemorar muito. Amém, acredito muito. Camila, agora só pra gente encerrar, que infelizmente a gente tá chegando no final, eu queria muito conversar mais com vocês. Qual é a mensagem que tu deixa para quem tá enfrentando essa jornada, às vezes sozinha, às vezes com filhos pequenos em casa? Qual é a mensagem que tu deixa? Eu realmente, mesmo nessa situação, mesmo passando por isso, eu quase não tenho palavras, de verdade. Mas o que eu diria para você é: não se cobre, não se compare e não deixe que ninguém diga para você como você deve viver esse processo. Tenha fé, tenha força, mas quando for o dia de descansar, descanse. Tome esse tempo para você, E viva o processo, porque no fim, quando você vê e olhar aquilo tudo para trás, eu tenho certeza que você vai se ver uma outra mulher, um outro homem, muito mais forte, né, como você falou. E a única coisa que eu queria realmente também deixar aqui, claro, principalmente para as mulheres, a gente entrou no Outubro Rosa. Minha doença é um carcinoma ovariano. E o Outubro Rosa é sobre o câncer de mama. São 2 tipos de cânceres que atingem a população feminina. Que, inclusive, o de útero é o que mais atinge aqui no Amazonas, né? Tem mais ocorrência. Então, o que eu quero falar para vocês? Exames simples nem sempre conseguem detectar um câncer. Muita gente fala e falou nos comentários, façam seu preventivo. Não é o suficiente, nem sempre. Se você tem histórico na sua família de câncer, de alguém que já teve câncer, seja de pele, seja de pulmão, seja o que for, faça esse rastreio. Tem vários tipos de rastreio, que são os marcadores tumorais, são os exames de imagem, mesmo que você tenha pouca idade. Eu sei que tem médicos por aí que falam, mas você não precisa. Olha eu aqui, né? Quem imaginaria? Tem aí o caso da Brenda, que eu sempre trago aqui, que é uma mulher muito forte, que me ajudou muito, tem me ajudado muito. 23 anos de idade, ela venceu o câncer. Então, muito mais nova que isso, ela teve e recebeu esse diagnóstico. Então, muito cuidado. Tenham cuidado, se previnem. E é isso, basicamente isso. Pode acontecer com qualquer um, mas a gente sempre vai vencer. Seja como for. Em nome de Jesus. E a senhora, Dona Nilce, o que a senhora passa, deixa a mensagem para a mãe agora? Para a mãe que sofre, uma mensagem de mãe para mãe. De mãe para mãe, que continue tendo fé. Que, como a Camila falou, a base de tudo, é Deus. E quando eu soube, eu fiquei bem abalada. Tanto que ela foi me consolar. Ela que foi diagnosticada, ela foi me consolar. E quando eu fiquei só, que eu chorei para o Senhor. E eu disse, Pai, seja para a vida, seja para a morte, seja feita a tua vontade. Porém, eu não abro mão, porque a tua palavra diz, é tu e tua casa. Crê no Senhor, é tu e tua casa. Então, é eu e minhas filhas. Eu creio, assim como eu quero dizer para você, que nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós. Você perdeu um bebê, a Camila perdeu 2 bebês. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós não sabemos lá na frente o que essas crianças iriam passar e enfrentar. Porém, Ele tem um grande consolo para todas as mães que perderam seus bebês. Que quando Ele voltar nas nuvens do céu, a primeira coisa que Ele vai fazer
é entregar no colo de cada mãezinha as suas crianças. Então isso me deixa muito feliz e eu quero muito chegar lá. Tô aqui, como a Camila falou, Senhor, eis-me aqui, porque eu quero conhecer os meus netos. E você vai receber o seu filho no colo, assim como todas as mães. Então, que nós temos que estar aqui firme, com fé, confiança, ajudar da melhor forma possível, né? Toda a família nesse momento, assim, todos se unem, né? Em um só propósito. Então, é continuarmos mesmo com a fé e a esperança e buscar se cuidar realmente, porque acontece. E pode acontecer com qualquer uma de nós. Pode. Eu sempre falo isso. O meu bebê tinha 4 meses. A gente acha que não acontece, mas acontece. E acontece por um propósito. Eu acredito que esse seja o seu propósito de vida, falar, representar tantas pessoas que às vezes não têm um esclarecimento, não entendem ou não conseguem, não têm força. E que bom que você está tendo. Obrigada muito por vocês terem aceitado o meu convite. Quando eu conheci a história da Camila, eu disse, não, eu preciso recebê-la no podcast. E até falando... Quem é outro convidado? As pessoas perguntam, né? Falei, Camila, tá sabendo da história dela? Não. Então você vai conhecer sim. Sente aqui que eu vou lhe mostrar. Então, compartilhar, fica até um alerta pro pessoal que tá em casa. Compartilha o perfil da Camila, olha a história dela, conhece a história dela. Manda uma mensagem de apoio, de carinho. Às vezes ali numa quimioterapia, quando ela estiver mais para baixo, ali mais debilitada. Essas mensagens ajudam muito, né, Camila? Você sair daquele buraco, você se recompor. Então, uma oração, isso eu aprendi que o melhor presente que a pessoa pode dar é uma oração. Ali, tirar um tempinho de entregar a Camila, a dona Nilce, o marido dela, a família dela, os bebezinhos, falar com eles, pedir para eles confortarem a mamãe. Então, esse é o melhor presente. Eu acredito, assim, sobre a perda dos meus filhos, são também 2 sentimentos, né? A da perda, que é um fato, a gente carrega. E a segunda Deus sabe o que ele faz. Porque hoje eu tô com esse diagnóstico, imagina se com 2 crianças eu iria suportar. Talvez Deus saiba que não. E é a realidade de tanta gente, principalmente aqui no Amazonas, né? Exatamente. Já pensou? Gêmeos, o que eles não iam sofrer? O que eu também não ia sofrer por não conseguir dar aquilo para eles, o que eles precisavam. Então, é muito difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu queria falar só mais uma coisinha. Pode, o espaço é seu, pode falar. Eu queria falar agora para os familiares, né? De pessoas que convivem com essa doença. Familiares de pacientes oncológicos. Eu aconselho muito. Isso, tudo na vida. Pacientes oncológicos, pessoas em luto, né? Pessoas que estão passando ali por outro tipo de patologia, de doença, que vocês, primeiramente, estudem sobre, né? Procurem informação, porque quando a gente fala em luto e também no processo de receber um diagnóstico oncológico, é muito profundo o que nós sentimos. É muito também específico de cada um. Não, né, obstante aqui, que por paciente oncológico é obrigatório, tá previsto por lei o acompanhamento psicológico. Imagina para alguém que está em luto, né? Então, esse acompanhamento psicológico é para nós, mas a família também tem que saber como lidar. Porque existem muitas pessoas por aí que não estão assim, como eu aqui sentada, falando com você, entre várias aspas, tranquilamente. Então, como eu falei, não tem como passar por esse processo sem se revoltar, seja lá qual for o motivo. Seja pelo sistema, seja pela doença, seja pelo processo, seja qual for. Então, entender pelo que aquela pessoa está passando. Então, apoiem, procurem saber procurem informação, porque nem sempre aquela pessoa vai estar no melhor momento dela, né? E ainda vai passar por muitos outros processos que nem ela entende.
Então é importante esse apoio, né? Esse entendimento da família faz toda a diferença. Que bom que você falar sobre isso, porque às vezes é uma coisa que a gente não sabe. Sim. Né? Realmente com quem acontece, tem coisas que acontecem comigo que se eu não estivesse vivendo, eu jamais entenderia. E que bom que você trouxe essas palavras. Mais uma vez eu quero agradecer por você ter aceitado o meu convite, por estar aqui, como eu falei. Eu sei que não é um momento fácil você se disponibilizar, sair de casa, se arrumar, estar aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Quero reforçar, você estava e vai continuar estando nas minhas orações. Temos o Matheus Filho e os 2 bebês, eu tenho certeza que estão brincando no céu, olhando lá de cima as mamães e dando força para a gente seguir nessa missão de dar voz para as famílias. E eu acredito muito que falando eu também me curo. Sim. E eu acredito que isso aconteça mesmo contigo. Você vai falando, você vai se curando, você vai passando ali, recebendo mensagens e passando por esse deserto de uma forma menos pior. Sim. Né? Porque da melhor forma não existe. Sim. Mas de uma forma menos pior, mais leve, e outras pessoas ajudando a carregar essa cruz que é tão pesada. E agradeço muito. Como você, que está me dando essa oportunidade, as pessoas que realmente estão contribuindo, ajudando de todas as formas, seja uma oração, sempre falam, né, tô orando por você, você está na minha oração, a nossa igreja tá orando por você, então, assim, é só gratidão mesmo, porque é um privilégio até. Tem muita gente que não tem isso. É verdade. E você que está em casa, muito obrigada por ter chegado até aqui. Se esse episódio te tocou de alguma forma, o QR Code está na tela. Vamos ajudar a Camila, vamos doar, porque é um momento difícil e é muito mais difícil quando a gente passa por esse momento sozinha, né, Camila? Então, eu quero reforçar, você não está sozinha. O Mais Que Especial está aberto para você. A sua história é mais que especial. Você é mais que especial. A dona Nilce é mais que especial. Os 2 bebezinhos que estão lá em cima brincando com os teus filhos são infinitamente mais que especiais. Mais uma vez, muito obrigada. E você que está em casa, compartilha, doa antes. Deixa uma mensagem de apoio para Camila e segue nas redes. Tchau, tchau.